Maíra, da coletiva Cabras, da comunidade do Bode, e estou aqui para apresentar o quarto episódio do projeto Terra Fértil, um projeto apoiado pelo Fundo Caso Socioambiental. E o tema do episódio de hoje é Saúde da Mulher e Métodos Contraceptivos, que vai ser um episódio em homenagem à Dona Flora, uma antiga integrante da comunidade, que estudou e manteve vivos os estudos de medicina natural. E para falar desse tema, a gente convidou Cleide, a filha dela, e Maísa Dias, doula e coordenadora da escola Territórios Afetivos. Bem, se você não conhece a gente, curte o canal aí, assiste os outros episódios e tchau, tchau. Minha mãe mora aqui há muito tempo, que ela veio jovem, teve os filhos tudo aqui nesta casa, criou tudo com muita dificuldade, na feira, né, trabalhando, pescando. Sim, Floripe Maria Pessoa. Eu sou Cleide, filha de Dona Flora, moro aqui há 61 anos. Eu sou Paulinha, faço parte da coletiva e também já fui paciente da Dona Flora. Ela chegou aqui há uns 3 a 4 anos atrás com um tumor no seio. E minha mãe começou a passar, o remédio vai passar, foi lavando. E ela colocou e ficou boa até hoje. Aí eu falei pra ela, mesmo que sarasse, ela procurasse um médico de mama para fazer o exame, porque podia ser uma coisa boba ou não. Graças a Deus, porque ela foi benigna, ficou boa com esse medicamento. Mais ou menos 16 anos da minha vida buscando uma forma de me curar, né? Tomando muito antibiótico, sofrendo muito no mundo do estado. E aí veio quando caiu a ficha, assim, dessa mulher curandeira dentro da comunidade. Por exemplo, na questão da menstruação mesmo. Muitas vezes eu tive menstruação atrasada, né? E aí que eu fui lá, tomei aquele chazinho de canela, ensinado por Dona Flora, e a menstruação veio, né? Agradeço muito a sabedoria dela. E vai se manter sempre viva, né? Porque é isso, Dona Flora tá aqui, tá ensinando a gente, e a gente não vai parar de plantar. Olá, eu sou Maísa Dias de Toledo, educadora da escola Territórios Afetivos, uma escola de educação popular, cultura e saúde da mulher, que é a temática desse programa de hoje. Minha trajetória, ela começou em saúde da mulher, acho que há mais ou menos 12 anos. Eu fiz parte de um grupo de teatro chamado Loucas de Pedra Lilás, que era um grupo de teatro de rua feminista aqui do Recife. E por meio desse grupo eu tive acesso a uma oficina de biopoder, que hoje é a oficina que a gente chama de ginecologia autônoma, ginecologia natural, ginecologia política. Eu tive acesso à oficina de autodefesa feminista e eu me tornei treinadora de autodefesa para mulheres e várias outras linguagens, né, dentro de uma expressão de militância feminista. O autoexame ginecológico, ele chegou para mim como um coringa do que pode ser o início de um contato mais íntimo com uma corporeidade, muitas vezes perseguida a longo prazo. A gente nasce com buceta e cresce aprendendo a fechar as pernas, a ficar calada, a silenciar determinados incômodos, fora os inúmeros assédios e abusos que meninas sofrem, que adolescentes sofrem e mulheres adultas também. Então, nessa trajetória, quando eu me deparei com o autoexame ginecológico, foi uma ferramenta, no mínimo, poderosa de autoconhecimento. Eu saber que eu podia ver o meu colo do útero com a ajuda de um espelho, uma lanterna e um espéculo vaginal, que até então eu só tinha visto no posto de saúde, tinha tido uma experiência no mínimo nefasta nesse lugar do exame do Papa Nicolau. O autoexame, ele não vai substituir o exame de rotina, mas ele vai permitir que você acompanhe a sua saúde vaginal. E mais do que isso, vai permitir que você tenha intimidade com esse corpo. São muitas narrativas de perseguição. Eu costumo dizer que buceta é adjetivo pejorativo, enquanto que caralho é advérbio de intensidade. Então as coisas são longe pra caralho, ruim pra caralho, boa pra caralho, mas é cara de buceta, catinga de buceta. Então tem uma narrativa social já de perseguição e pejorativa. Isso vai imprimindo na gente esse lugar de distanciamento. Então a gente só olha pra vulva no momento de higiene e ainda assim com aquela narrativa de que tem que limpar porque fede, né? Quando na verdade nossa vulva ela é autolimpante, ela tem uma microbiota autolimpante, a gente só precisaria lavar a vulva com sabão uma vez no dia, mesmo que tome 4, 5 banhos, e sim, ela é autolimpante. Então o autoexame ginecológico ele contribui para uma mudança de discurso e de relação com essa corporeidade. Você passa a conhecer
essa anatomia com mais intimidade e descobrir que você pode sim tratar pequenos problemas de forma simples e de forma natural. A gente precisa pensar, a primeira coisa é, por que eu preciso de medicina natural? Porque é bom para mim acessar, conhecer e desfrutar da medicina natural. A primeira resposta é porque eu consigo ter autonomia sobre a minha corporeidade. Eu consigo me conectar com as minhas potências de existência feliz. Eu consigo cultuar um estado de existência saudável e, portanto, não demandar dos serviços de saúde. E quando eu demandar dos serviços de saúde, eu chegar com uma linguagem aproximada desses profissionais e dialogar sobre o meu bem-estar e falar sobre o que é que eu vi no meu autoexame ginecológico e falar sobre o que é que eu desconfio que seja, entender que quando o meu pH vaginal está mais ácido, ele pode dar fungo, entender quando ele está mais alcalino, ele pode dar bactéria, e essa compreensão faz com que a mulher, quando chega no serviço de saúde, já seja tratada com mais humanidade. Bom, para a gente falar de medicina natural é um tema muito precioso no sentido de prece mesmo, sabe? De você se relacionar por meio de um valor. Hoje a gente tem uma área do conhecimento que está sendo denominada como ginecologia natural, que eu particularmente tenho tratado como ginecologia política, por entender que esses saberes se inscrevem dentro de um tempo e espaço e de determinadas culturas, né? E de uma cultura urbana também. Mas esses saberes, eles são saberes tradicionais. São saberes do povo preto, do povo indígena, do povo pré-colombiano. São saberes tradicionais que foram perseguidos aqui no Brasil. O crime de curandeirismo, ele estava presente na nossa Constituição até pouco tempo atrás, acho que até uns 2 anos atrás. Então, quando eu falo de medicina natural, eu preciso entender que essa medicina, ela está relacionada com o histórico de perseguição. E ela está relacionada também com o processo de expropriação. Como assim? Se eu pensar na Inquisição, quando as mulheres brancas na Europa foram perseguidas e queimadas vivas, e enquanto isso acontecia na Europa, aqui no Brasil, eram as mulheres pretas que estavam sendo perseguidas também, sendo chamadas de bruxas, assassinadas e estupradas, esses saberes de como cuidar da saúde estavam em posse dessas mulheres. Então esses saberes foram expropriados. E falar disso hoje é um território de fronteira, é um território de trincheira, porque eu tenho no Sistema Único de Saúde um aliado para pensar o cuidado e a proteção da saúde da mulher, mas eu tenho também nesse sistema lugares de trincheira que penalizam ainda esse cuidado. E aí a gente vai ter nas estruturas de raça, de gênero e de classe as trincheiras e os desafios da gente garantir a proteção dessas mulheres. E isso vira um buruçu, às vezes até complexo da gente organizar, mas eu vou tentar didatizar um pouquinho esse rolê. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que falar de chá, medicina de planta, vaporização do útero, reza, benzedeiro, prece, eu estou falando que isso vem dos povos tradicionais. E não dá para eu chamar de ginecologia natural, porque o nome ginecologia ele vem de uma sistematização de um conhecimento moderno e natural, porque está na natureza, e ignorar esse lugar de perseguição desses corpos. Quando a gente fala de medicina natural, eu penso que temos como contrapartida o nascer e o morrer. E durante anos a gente teve o nascer e o morrer sob o cuidado das mulheres. O nascer, os partos, e o morrer, o enterrar, o se despedir, o vestir o defunto, o descartar, sempre foram as mulheres que circundaram esses rituais. E aí você tem no livro O Cálice e a Espada, de Riane Angela, você tem Silvia Federici, tem uma galera de feminista já que escreveu isso para eu poder estar falando isso aqui agora para você. Quando se fala em medicina natural, precisa se pensar nesses saberes tradicionais, para que a gente que está levantando a bandeira da ginecologia natural, a gente não entra numa lógica de apropriação cultural, porque é muito fácil cair nesse lugar de se apropriar desses saberes que são tradicionais, dar uma roupagem branquificada, agregar um preço e vender isso mais caro. Então, se eu pensar, a primeira coisa para pensar a medicina natural na saúde da mulher é entender esse contexto histórico. Compreendido isso, a gente vai para uma discussão do que é que melhor lhe cura, né? Quem melhor conhece o nosso corpo é a gente mesma. Então, pensar a medicina natural significa pensar que essa mulher olhe para essa corporeidade, que ela se conheça e se reconheça, né? Que ela olhe para a própria trajetória de mulher, que ela consiga entender como é que os fenômenos, como é que as emoções, a afetividade dela influencia nessa saúde e nesse bem-estar. Não tem como eu ter um bem-estar
físico, aí falando ginecologicamente mesmo, não tem como eu estar com a saúde da minha vulva boa se eu tô numa relação tóxica, se eu tô com boy lixo em casa, se eu tô numa relação abusiva, não tem como, minha buceta ela vai reclamar, porque isso tá no corpo integral. Quase que impossível você ter um bem-estar físico, você tá bem com a sua saúde corporal, se outras dimensões da sua vida estão bagunçadas, né? Então, quando você tem problemas vaginais como candidíase, como gardnerella, como cólicas fortes, possivelmente isso vai se relacionar com emoções e com as relações sociais que você está imbricada na existência, né? Então, sua relação com o trabalho, como é que tá, os boletos estão pagos, a relação com os filhos, tudo isso vai influenciar. E a parceria sexual, ela é um divisor de águas, pensando a saúde da mulher, né? Por que a parceria sexual é? Porque é o nosso momento de maior potência de realização. Não é à toa que Freud passou anos estudando a sexualidade. Reich e Jung, e o tanto de psicólogo que tem nesse mundo estudando só a sexualidade. E quando a gente vai olhar para a história da ginecologia moderna, tem um livro de Ana Paula Voz Martins, ela vai evidenciar pra gente como foram narrativas de perseguição. Então, por exemplo, o pai da ginecologia moderna, que atendia pelo nome de Marion Sims, ele ganhou esse título depois de fazer mais de 40 cirurgias sem anestesia em mulheres negras no sul dos Estados Unidos. E até hoje, no Sistema Único, você tem a narrativa de que mulher negra aguenta mais dor. E isso não vem insosso. Depois ele começa a usar anestesia na Europa, nas mulheres. Então, a gente precisa compreender isso. Maísa, o que é que tem a ver parceria sexual? O que é que tem a ver saúde da vagina com a história da ginecologia? Eu estou dizendo que, ao longo dos anos, as áreas de conhecimento na modernidade foram se ocupando de estudar dimensões do indivíduo e, junto com um modo de produção capitalista que explora a mão de obra da mulher, condicionou, perseguiu e enquadrou essa anatomia e as manifestações desse desejo. E um reflexo disso são os métodos contraceptivos. Porque se eu pensar na potência fértil do ser humano, o ser humano que tem uma anatomia colocada como masculina, ele é fértil diariamente. Ele pode fecundar uma mulher por dia, 365 no ano. Esse corpo que tem útero, ele só pode reproduzir uma outra vida por ano. Então, por que o lugar da perseguição é na mulher, né? Por que os métodos contraceptivos são pautados na corporeidade da mulher? Aí a gente entra para uma discussão política da maternidade, que particularmente para mim e para todos que construímos a territórios afetivos é um lugar de militância muito precioso. Eu não vou nem entrar no debate de legalização do aborto, porque eu acho que isso dá um outro programa. Mas a gente pode pensar que, em que contexto surgiu a pílula contraceptiva? Ela surgiu num contexto que as mulheres estavam, enquanto feminismo branco, estavam reivindicando a sua inserção no mercado de trabalho, né? As mulheres negras, elas foram objetos de teste no Caribe, em Porto Rico, no sul dos Estados Unidos, se estava testando pílula nos corpos das mulheres negras. E aí isso é vendido como a oitava maravilha, por quê? Porque a mulher que não está empregando energia na maternidade, ela vai estar disputando lugar no mercado de trabalho com uma mão de obra mais barata. Mas a mulher que está exercendo maternidade, ela está tendo a sua mão de obra precarizada, invisível e explorada. Quem vai falar disso muito melhor do que eu é Silvia Federici no livro Calimã e a Bruxa. Controlar esses corpos é lucrativo para esse lugar. E aí, dentro disso se vê as pílulas anticoncepcionais, que é um mercado extremamente lucrativo até hoje, né? De que forma? Você tem um medicamento que não mata e que essa mulher vai tomar em toda a idade reprodutiva dela. Ela vai tomar de 12, 13, 14 anos, quando acontece a menarca, até 40 anos, se ela não quiser ter filhos. Então ela vai passar anos consumindo essa medicação. Nós, enquanto corpos que têm útero, somos mais da metade da população mundial. Então, tanto de dinheiro que isso não move. Por isso que é importante a gente falar de medicina natural. E falar de medicina natural é falar de uma ginecologia política, aonde se cultiva, se ensina, se aprende o exercício de autonomia do cuidado de si, por meio de autoexame, por meio de conhecer medicina de chá, por meio de conhecer o uso das plantas da natureza e de várias outras técnicas de cuidado que a gente pode enumerar por aqui. A gente
importante saber que nós produzimos hormônios no nosso corpo. Então, quando eu falo de pílula combinada, injeção, adesivo, Dilmirena, eu estou falando de contraceptivo sintético. Nós produzimos nossos hormônios. Então, as mulheres, ao longo da história, elas tinham acesso, elas conheciam a tecnologia dos ciclos, fosse por meio da relação dos ciclos da natureza, do ciclo menstrual com o ciclo lunar, e isso acontecia não só nos povos nórdicos, como a gente tem acesso por meio da ginecologia natural. Isso acontecia também em África, isso acontecia aqui nos povos ameríndios. Esse ciclo, o sangrar e o ovular, né, que é no que consiste o nosso ciclo menstrual, ele acontece também na natureza com as plantas, o período de fertilidade. Vamos pensar a ovulação como sua potência mais fértil e a menstruação como seu momento de recolhimento e renovação. A Terra está passando por isso. Por isso que esse programa se chama Terra Fértil, né? A gente precisa pensar esses lugares de fertilidade. Então, conhecer essa dança hormonal, hoje em dia, é uma forma de se atentar para essa contracepção. Tem um método chamado percepção da fertilidade e particularmente o método sintotérmico, que é o que eu ensino, que por meio dele, com um ano de acompanhamento, você consegue saber o dia que você está ovulando e você consegue fazer o uso desse método sem ficar grávida, sem precisar tomar contraceptivo sintético. Maísa, mas eu posso começar a fazer esse método sintotérmico agora? É importante usar com contraceptivo de barreira. Preservativo masculino, que é o colocado no pênis, ou preservativo feminino, que é o inserido na vagina. Agora, se você não usa contraceptivo de barreira, não vá confiar em coito interrompido, né? Por quê? Coito interrompido não é método de contracepção para o corpo que tem vulva, ele é para o corpo que tem pênis. Nós, mulheres, a gente não é conta-gota da gala de ninguém, a gente não tem como inferir sobre o potencial de fertilidade que está presente no esperma, né? Não dá, então você precisa se apropriar dos seus métodos de controle de fertilidade. Eu prefiro chamar isso de planejamento familiar. Por quê? Eu não quero controlar a minha fertilidade, eu quero ser fértil, eu quero pegar a energia da minha ovulação e dar para quem eu quiser, mas eu não quero ficar grávida, né? Eu quero poder pegar essa energia da ovulação e fazer um projeto, fazer um trabalho, limpar a minha casa, fazer coisas materiais que me tragam felicidade e alegria. Então, falar de controle de fertilidade, falar de percepção da fertilidade e planejamento familiar é falar da potência de felicidade das mulheres, porque é sobre desejar. Eu tenho até um vídeo que eu gravei há um tempo atrás que chama Não é Paixão, é só ovulação. Quando a gente entende que a gente está ovulando, que a gente está com aquela alta de estrógeno, de progesterona, aquele fervor saindo, que nem a lua cheia ali, você fica mais seletiva. Você não vai achar que aquela trepada magnífica foi por causa daquele boy lixo sem futuro que você arrumou. Você vai entender que era seu corpo que estava potente de desejo naquela ocasião. E compreender que essa potência, ela está em você independente do outro. Isso vai te deixar mais exigente com a escolha da parceria ao longo da sua vida. Então, falar de contraceptivo natural significa falar de planejamento familiar. Tanto para eu não ter filhos, como para eu ter filhos. E, mais uma vez, nessa seara, as plantas medicinais, elas vão ser um amparo e um suporte. Então, muitas mulheres, às vezes, se queixam de infertilidade. E você tem, na medicina natural, nas plantas, na alimentação, aparatos. Você tem uma alimentação ovulatória, por exemplo, inhame, pólen, planta vitex, tem uma série de combinações. Inclusive, eu quero pedir licença à Dona Flora, que é uma sábia das plantas medicinais aqui do Pina, e dizer o quanto eu estou honrada de estar nesse território, podendo falar sobre essas questões, numa perspectiva onde eu entrecruzo esses saberes da medicina corporativa, mas eu não sou uma conhecedora profunda das plantas medicinais. Eu sei o que está no Google e o que eu aprendi no curso que eu fiz no SUS, né? E a gente tem aqui no Pina uma referência desses saberes, alguém que compreende a sutileza das plantas. Com certeza, devido a inúmeras violências que a gente vive, né? Enquanto mulher dentro da área de saúde, a medicina natural ela vem salvar a gente, pô. Ela ocorre. E falando de planta medicinal, eu preciso entender que não é toda planta que cura toda pessoa. Eu preciso entender da trajetória dessas pessoas, para ver qual é a planta, como é que ela se conecta com essa geografia.
Se eu entendo o funcionamento do meu ciclo, eu posso planejar não ter filhos, como eu posso planejar também ter filhos. Muitas mulheres se perguntam, eu tento e não consigo. Você está tentando na ovulação ou você está tentando de forma mais automática? Vou transar e pronto. Porque a gente aprende de forma introjetada socialmente, parece que a gente está fértil o mês inteiro, quando na realidade isso não é verdade. A gente só está fértil de 12 horas a 72 horas. Então, assim, a rigor, tem 12 horas no mês que o meu óvulo está ali, ó, disponível. E eu ainda preciso pensar na viabilidade desse óvulo. Não adianta só eu ovular, precisa ter um óvulo viável para que essa fecundação aconteça. Maísa, então por que a gravidez na adolescência acontece tanto? Por quê? Porque os genitores das adolescentes grávidas são homens mais velhos, com mais de 21, com mais de 25 anos. E para esse dado ninguém olha que as adolescentes estão engravidando. Adolescentes, via de regra, não tem um ciclo menstrual regular, não tem um ciclo ovulatório regular. Ela está ainda passando por um processo de regulação desses hormônios. E isso vai interferir nessa ovulação dela. E ela não aprendeu a saber quando ela está ovulando ou não. Precisa usar método de barreira. Mas numa sociedade machista e patriarcal, na qual muitos homens se negam a usar preservativo, como é que a gente vai esperar que essas adolescentes se imponham? Elas estão sujeitas a uma situação de violência se ela decidir se impor e exigir o uso de preservativo. E para que ela exija, ela tem que estar conectada com o lugar de poder dessa corporeidade. E isso significa uma relação de intimidade com essa vulva, que foi o que eu comecei falando no início aqui da minha fala. Aí a gente entra na pauta da gestação, né? Que é na dolagem e nos cuidados com o nascer. Se eu pensar qual é o desafio da dolagem atualmente, eu acho que o primeiro é a informação, as mulheres saberem que o que é uma doula, o que é que uma doula faz e que elas podem ter uma doula. Então, o que é uma doula? A doula é uma profissão que ela surge na Grécia Antiga como uma serva da mulher grávida. E aí, essa mulher ela ia estar a serviço dessa gestante. Hoje, a gente tem na doula uma profissional treinada em nascimentos que vai contribuir para o bem-estar emocional da gestante durante a gestação, para a sua segurança e autoconfiança do parto, durante o parto, e para um suporte efetivo no puerpério, que é uma parte que ninguém fala, que é babado. E aí, pensando nessa dolagem, eu acho que a gente pode pensar na realidade das comunidades que a gente tem hoje, grupos de grávida, onde a gente possa estar compartilhando informações sobre o percurso da gestação. É muito comum mulheres de primeira gestação, né, não saberem o que está acontecendo com o seu corpo, ou não saber o que tomar, o que não tomar, não compreender determinadas mudanças. Então tem uma cadeia de informações que já estão sistematizadas hoje, que são possíveis de ser compartilhadas, ensinadas e aprendidas simultaneamente. E cuidados com a alimentação, pensar uma alimentação saudável dentro da gestação, numa realidade de comunidade, onde a gente tem o acesso a determinados alimentos mais restrito, onde se consome muito mais alimentos industrializados. Então a gente precisa pensar com base nessa realidade, se deslogar um pouco desse lugar elitista que a dolagem acaba ocupando, quando a gente pensa numa seara de parto humanizado. Então quando a gente fala, por exemplo, em parto domiciliar, é muito comum você ter ou Gisele Bündchen, né, que pariu em casa, com um hospital, não sei o quê, ou a memória da precariedade, quando não se tinha posto de saúde, não se tinha hospital, não se tinha tudo isso. Hoje em dia a gente tem um movimento, na verdade aqui em Recife, em Pernambuco, isso é algo que já existe há mais tempo e muito pioneiro. Eu lembro que eu tinha 18 anos quando eu fui para o meu primeiro encontro de parteiras, aqui em Olinda, na Academia Santa Gertrudes. Então a gente tem um movimento de parteria tradicional. O Cais do Parto foi um signo, né? Foi uma instituição que contribuiu muito para tudo isso. O SOS Corpo, Loucas de Pedra Lás. O Grupo Curumim, ele é uma entidade singular nessa militância de cuidar do nascer. Né? Eu acho que a gente precisa pensar isso. E tem as limitações hoje desse parto humanizado. Hoje a gente tem, enquanto feminista, o desafio de pensar esse cuidado com o nascer com os diversos corpos que podem gestar, com as diversas identidades de gêneros que podem gestar, com as diversas racialidades que podem gestar. Ainda hoje, no SUS, existe um desrespeito à corporeidade da mulher negra. Isso precisa ser denunciado. Mas essa mulher negra, para conseguir fazer essa denúncia, ela precisa estar muito fortalecida.
porque ela acaba sendo penalizada até durante o puerpério, na busca desses serviços. Então, é algo que é complexo, mas fazendo uma menção a Paulo Freire, já que a gente está no centenário dele, eu me nego a concordar de que as coisas são assim, isso não vai mudar. Eu acho que se a gente está vivo, as coisas devem mudar. E quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente precisa pensar em proteção, em segurança e no estado de existência saudável. A dimensão econômica, ela tem uma influência vertical no bem-estar dessa saúde. Ela vai influenciar na informação, nos acessos de saúde e nessa intimidade. E quando eu falo de dimensão econômica, eu estou falando também dos discursos éticos e morais que costuram a relação dessas mulheres com o próprio corpo. Colocar o dedo na vulva, cheirar, pode parecer uma coisa simples, é um exercício de autonomia, aparentemente simples, mas muito desafiador, porque você cresceu aprendendo de que buceta é feio, de que buceta é sujo, de que cara de buceta mal lavada é coisa que a gente escuta. E aí, quando a gente entra num debate de pluralidade da sexualidade, eu vou trazer o debate da mulher lésbica pra cá, que é da mulher lésbica e dos sujeitos transgêneros, né? Que quando chega nesse serviço de saúde não tem acesso a uma equipe que tenha abertura para esses debates. Hoje, a gente tem pesquisas ensaiando nesses espaços, mas ainda precisando de muito aprofundamento. E se eu penso que o SUS ele é universal, ele precisa dialogar e estar a serviço de todo mundo, eu tenho que pensar a pesquisa para que essas pessoas, e a formação política desses profissionais, para que ele possa atender a essa comunidade, né? Então, não é simples falar de saúde da mulher, mas é possível. E a gente já está vivendo isso agora. Não tem um ideal. Eu costumo dizer assim, se eu fosse trazer uma frase, se eu fosse trazer algo sucinto, eu ia dizer assim, quando você pensar em autocuidado, o que você fizer por si tá valendo, porque ruim é nada. Então, se fizer alguma coisa, dormir, hoje eu não dormi bem, amanhã eu posso dormir melhor, tá valendo. Ontem eu bebi pouca água, hoje eu bebi mais água, tá valendo. Ontem eu comi porcaria, ou me prejudiquei. Hoje eu vou dormir, descansar, tá valendo. Não tô podendo descansar dia nenhum, vou me trancar no banheiro e respirar 5 minutos, tá valendo. A gente pensar que, nesse momento que a gente tá vivenciando, político principalmente, que tá tudo tão acirrado, tudo tão à flor da pele, não dá pra eu cuidar das outras se eu minimamente não cuidar de mim. E se eu adoecer, eu vou dar trabalho para alguém. Porque alguém vai ter que vir em casa lavar meus pratos, levar uma comida para mim, cuidar de mim. Então a gente não pode nem ficar doente. Porque se a gente ficar doente, a gente não trabalha, não paga as contas e ainda dá trabalho para as outras. Então a gente precisa, é por isso que o nome da escola, né? Territórios afetivos. A ideia de territórios afetivos é você criar pequenas células de cuidado e proteção. E eu não estou inventando a roda. A Igreja Católica fez isso na época do MCP, Movimento de Cultura Popular. As igrejas evangélicas, elas também funcionam desse jeito. Então, por que o pentecostalismo chega tão verticalmente, tão facilmente nas comunidades das mulheres e o feminismo não? Porque as comunidades religiosas, elas chegam com um sentimento de pertença. Elas fazem com que você se sinta pertencido. Claro que tem a ideia de salvação, mas é principalmente o sentimento de pertença. Então a gente precisa pensar um feminismo que traga esse sentimento de pertença, de cuidado, de proteção, de acolhimento. Então a ideia de territórios afetivos, ela é que você construa células de cuidado. 2 mulheres já são a célula de cuidado. Um carinho, uma massagem, um escaldapé, os pratos que eu lavar para uma, um rango que eu fizer e levar para outra, perguntar como é que você tá, mandar mensagem diária, isso já é uma microcélula de cuidado e isso já faz surgir um lugar de pertencimento entre elas. Então a gente precisa pensar um feminismo pautado na educação popular, que ele tem um sentido na existência, que ele em si, que a gente nem precise pensar no projeto de sociedade. Claro que eu tenho isso nítido para mim, né? Tô pensando numa sociedade de parceria, mas não dá para eu construir uma sociedade de parceria com pessoas adoecidas. Eu preciso construir uma sociedade de parceria com pessoas saudáveis, no estado de existência saudável. E para isso que eu tenho microterritórios de cuidado, né? Inicialmente entre essas mulheres. Então, o que eu fizer de cuidado por mim é muito bem feito, é bem-vindo, é necessário e é desejável. Se apropriar de ferramentas de
cuidado é um caminho possível, né? Maternidade compartilhada, né? Compartilhar o cuidado e a atenção, a elaboração dos cuidados com as crias, né? Trabalhar os sentimentos de culpa que são impressos nas mães ao decorrer da vida, né? Do exercício de maternidade, é um outro lugar de cuidado e de proteção também. Tem uma mestra minha, chamada Ana Regina Reis, que eu sempre trago muito, né? Que ela foi quem trouxe numa conversa essa noção de territórios afetivos. E tem uma outra coisa que ela traz também, que eu quero trazer para finalizar, que é: se as mulheres gozassem com penetração, o clítoris vinha localizado no colo do útero. Então é importante a gente pensar que a potência de prazer, ela está na nossa corporeidade. Ela não depende da outra pessoa, seja eu hétero, seja eu bi, seja eu trans, seja eu lésbica. Eu preciso me conectar com a minha potência de sensibilidade, a minha potência de prazer, de desejar. Eu preciso ser o sujeito que deseja e não o objeto de desejo, mas o sujeito que escolhe, que quer, que pertence, que acontece, que realiza e que deseja, que existe. E não o objeto de desejo. Quando as mulheres vivenciarem, experimentarem anatomicamente que essa potência de felicidade está contida nelas, eu acho que a gente dá um passo muito significativo para a construção dessa sociedade de parceria por meio do feminismo. Eu quero agradecer a Dona Flora pelo espaço, pelo território, a todas as meninas, as mulheres do Coletivo Cabras. Quero dizer que eu estou à disposição, tá? A Escola Territórios Afetivos, ela funciona em Olinda, ela também está aberta, todas as nossas atividades têm atividades inclusive com cotas étnico-raciais, por uma escolha política de tornar esses saberes acessíveis, e as parcerias dentro de ações comunitárias, elas são não só desejadas, como também catucadas, né, provocadas pela gente que está construindo a escola. E aí, gostaram? Curtam e compartilham a gente aqui no canal, segue a gente nas redes sociais. E lembrando para fazer um agradecimento à Livroteca e ao estúdio também por ceder o espaço, e pelo Infibra, pela internet massa que tá rolando aí na praça, que não tem desculpa para vocês não assistirem a gente, viu?